Bom dia, nono ano, tudo bem? Vamos dar início a mais uma semana das nossas aulas. E na nossa live de hoje, nós estaremos aí fechando os conteúdos da nossa apostila, corrigindo as páginas 46 e 47, 54 a 56, fechando assim então a nossa apostila, volume 3. Na próxima aula, nós estaremos fazendo aí atividades do livro de atividades também para encerrarmos o volume 3. Então, peço que todos corrijam com bastante atenção, sinalizando aí com certo ao final de cada correção, para indicarmos aí, né, o fechamento, então, da nossa apostila, volume 3. Durante esse conteúdo que nós estávamos vendo, um dos gêneros textuais abordados foi a resenha. Vimos aí suas principais características, vimos aí também, né, o que nós podemos encontrar dentro das resenhas. Vocês fizeram várias interpretações ao longo desse capítulo. E nós vamos agora, na página 46, visualizarmos mais uma resenha. A resenha é do livro A Tulipa Negra, produzido por uma aluna do 8º ano. E aí nós vamos observar aí algumas caixinhas de texto que aparecem ao lado do texto, que são as estratégias, né, que ela utilizou para justificar a crítica, né, apresentada e convencer o leitor a conhecer a obra. Lembrando que essa é uma das principais características da resenha, né? Nós vamos ter críticas aí incutidas dentro do contexto, e no caso aqui o objetivo é convencer o leitor a conhecer a obra. Que obra é essa? A Tulipa Negra. Então nós temos aqui, ó, o título que aparece em evidência, o corpo do texto. Temos aqui algumas caixinhas de texto que nos direcionam o que nós vamos encontrar dentro do texto. Então, observem aqui, ó, a primeira caixinha do lado esquerdo, do primeiro e segundo parágrafos. O que nós vamos encontrar nesses dois parágrafos? Predomina a exposição de informações com a contextualização da obra. Ou seja, nós vamos ter aqui, ó, várias informações falando, então, né, de uma forma geral sobre a obra, para que esse leitor, então, já comece a ter, então, contato com informações importantes, até justamente para começar aí as estratégias de convencimento. Depois aqui, no terceiro parágrafo, nós temos que a Amanda, né, ela apresenta sua opinião sobre a obra e a fundamenta por meio de comparação com outra já conhecida do leitor. Então, ela pega uma outra obra, que são Os Três Mosqueteiros, e faz aí, então, uma estratégia, né, que é a de comparação com Os Três Mosqueteiros, que é muito conhecida, com a obra, então, que ela está trazendo nesse momento em evidência, que é a Tulipa Negra. Logo em seguida, no próximo parágrafo, a resenha, no caso Amanda, reconta de forma sintética o enredo do livro. Então, ela sintetiza as ideias e expõe aqui para o leitor o que ela acha que é de mais importante. E fecha, então, né, com o último parágrafo, concluindo, então, que a resenha traz aí, então, reafirmando, né, dentro do contexto, a opinião apresentada. Aí nós temos aqui algumas informações, o autor, o número de páginas que o livro possui, a editora que o lançou, são informações também, reparem que é uma obra traduzida. Então, aqui dentro da resenha foram utilizadas, então, essas estratégias, justamente para convencer o leitor a fazer o que, então? A ler o livro A Tulipa Negra. Então, dando continuidade aqui, tem um ano de lançamento, 2004, o preço da obra, né, R$ 49,90. E assim tem exercício número 2. Por que o nome do autor não é citado diretamente no título da resenha? Porque a obra Os Três Mosqueteiros é muito elogiada e mais conhecida do que o nome de seu escritor. Assim, a identificação é mais rápida e, desde o início, o leitor pode associar o livro resenhado a um contexto positivo. O que seria esse contexto positivo? Exatamente a comparação que ela faz do livro, né, que ela está apresentando ali ao leitor, com essa obra que é bastante conhecida, por isso, então, ficou em evidência o nome da obra e nem tanto o nome do autor, certo? Então, ó, recapitulando, porque a obra Os Três Mosqueteiros, que é a obra que ela faz comparação, né, com o livro que ela está apresentando, Tulipa Negra, é muito elogiada e mais conhecida do que o nome de seu escritor. Ou seja, a obra em si, ela é muito mais conhecida,
até porque nós não temos apenas livro, né, com esse título, nós temos filmes também que foram baseados exatamente nessa história. Então ele acabou, né, o nome da obra acabou se evidenciando mais do que o próprio nome do escritor. Então aí com isso, essa comparação é uma estratégia utilizada por ela de uma obra bem conhecida com a atual que ela está apresentando. Com relação a essa resenha, pode-se dizer que a autora recomenda a leitura da obra, pois apresenta alguns pontos positivos. Se ela está trazendo aí, lá no início, o poder de convencer o leitor a ler a obra, jamais poderíamos marcar uma alternativa que ela não recomenda a leitura da obra. É porque não teria nem sentido, né? Ela está trazendo uma obra tão conhecida como Os Três Mosqueteiros, como comparação à obra atual. Então, ok, pessoal? Número 2 e número 3, sinalizem como certo, verifiquem se está tudo ok, respostas sempre completas. E lá na página 47, nós temos o terceiro parágrafo da resenha que diz assim: A Tulipa Negra, uma de suas obras mais valorizadas, tal qual Os Três Mosqueteiros, reparem que ela coloca no mesmo patamar, né, de importância, de divulgação, de obras, né, bem valorizadas, mostra reviravoltas, inveja, intrigas e injustiças. São as temáticas abordadas aí. Contudo, diferentemente do segundo, que é mais cômico, o livro apresenta muito drama e romance. Letra A. Sublinhe nesse trecho uma opinião explícita favorável à obra analisada. Muito fácil, não teria nem como vocês não identificarem uma de suas obras mais valorizadas. Ou seja, aqui já tem a opinião aqui, né? E a comparação entre as duas obras, A Tulipa Negra e Os Três Mosqueteiros. Letra B. Nesse trecho é feita uma comparação com outra obra de Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros. Complete o quadro a seguir. Características comuns às duas obras. As obras têm aventura. Aí que aventuras seriam essas? Reviravolta, inveja, intrigas e injustiças. Aqui está dizendo, ó, mostra reviravoltas, inveja, intrigas e injustiças. Tudo dentro dessa caixinha de texto aqui. Característica específica de Os Três Mosqueteiros. Ela coloca aqui, ó, contudo, diferentemente do segundo, qual é o segundo? Os Três Mosqueteiros, que é mais cômico, ou seja, então a obra Os Três Mosqueteiros, ela é mais cômica do que a primeira. E qual que é a característica específica da Tulipa Negra? Ó, o primeiro aqui, Tulipa Negra, apresenta muito drama e romance, ok? Então, a segunda, obra mais cômica, e a primeira, Tulipa Negra, obra com mais drama e romance. Super fácil, nenhuma dificuldade no exercício. Letra C, essa comparação deixa evidente para o leitor qual é a melhor obra? Explique sua resposta. Presta atenção. Aqui nós marcamos uma de suas obras mais valorizadas, né? Que é uma opinião favorável à obra analisada. E aí essa comparação, né, feita entre as duas obras, deixa claro então para esse leitor qual das duas é a melhor? Então presta atenção. Na comparação feita, a autora da resenha, que é a Amanda, não deixa evidente sua preferência por uma das duas. Pelo contrário, ela valoriza as duas, ela traz Os Três Mosqueteiros como uma referência muito positiva em relação à comparação feita com a Tulipa Negra, por isso que eu falei, quando nós fazemos a leitura aí, ela não diz que uma é melhor que a outra. Pelo contrário, eu entendo que as duas estão no mesmo nível, ok? Então, por isso que na comparação feita entre as duas obras, não fica claro qual das duas ela prefere. Até porque ela se utiliza de uma outra obra exatamente para trazer aí o poder de convencimento ao leitor em relação à Tulipa Negra. Então, verifiquem aí, então, a resposta de vocês. Apenas colocando na letra C, que na comparação não fica claro, né, a preferência dela por uma das obras. Eu entendo que as duas para elas estão no mesmo nível, mas isso é uma interpretação minha dentro daquilo que ela foi colocando. Tanto que ela valoriza as duas obras no mesmo patamar. Ok, então, pessoal, tranquilo, sem nenhuma dificuldade.
E aí vem o exercício 5 que diz assim: releia esse trecho. Com uma linguagem bastante formal, ainda que compreensível até para os leitores jovens, é contada a história de Cornélio Van Baer. A autora no trecho em destaque registra que a linguagem formal da obra não impede a compreensão dos jovens. Porque aqui na caixinha ela mesmo diz, ó, com uma linguagem bastante formal, ou seja, aquela linguagem toda rebuscada, uma linguagem utilizando toda a referência da gramática, diferente de uma linguagem formal, ela ainda diz, né, que os jovens conseguem compreender. Então, mesmo sendo uma linguagem formal, não impede que os jovens compreendam aquilo que está sendo apresentado. Então, segunda alternativa. E aqui na letra B nós já vamos explorar a questão da gramática, as conjunções e seus efeitos de sentidos, atividades já feitas anteriormente também, aplicadas em vários exercícios. Uma conjunção que pode substituir a locução conjuntiva, ainda que é embora. Lembrando que quando nós fazemos essa substituição, nós temos que levar em conta o sentido apresentado no contexto para que a substituição mantenha esse mesmo sentido, ok? E na 6, a resenha desperta a curiosidade do público para a leitura da obra? Justifique sua resposta. É uma resposta pessoal, mas eu trouxe aqui para vocês um caminho para vocês verificarem o que responderam e verificando, então, se bate aqui com a sugestão. Repetindo aqui, ó, a resenha desperta a curiosidade do público para a leitura da obra, justifique sua resposta. Quando ela, né, compara essas avaliações, ou seja, ela trouxe duas obras, né, uma muito conhecida como referência e trazendo a outra, né, como termos de divulgação. Qual que é a intenção na hora de produzir esse tipo de texto? Aproveitar todas as estratégias julgadas e evitar, né, aquelas que, de certa forma, consideram mal sucedidas no textos lidos. Então, ó, é uma resposta pessoal, e aí vocês vão avaliar se desperta ou não a curiosidade do público para a leitura da obra. Se fosse o meu caso, eu estivesse respondendo essa questão 6, eu diria que sim, desperta por quê? Primeiro, que traz um tema interessante. Segundo, há uma referência de obra bem conhecida do mesmo autor. Isso já traz, então, um lado positivo, né, dessa nova obra que está sendo apresentada. E um detalhe, quando se traz uma obra bem conhecida e coloca-se essa segunda no mesmo nível, o leitor já parte do princípio que esta obra também deve ser muito boa, seguindo a mesma linha, né, de escrita, de prender a atenção do leitor na hora da leitura. Então, foram estratégias aí utilizadas. Então, aí fica, de acordo com aquilo que foi apresentado lá no contexto, a resenha que ela trouxe, e dentro das respostas que nós já fizemos aí até o exercício 5. Ok? Lembrando que é uma resposta pessoal, mas ela tem que estar dentro do contexto que nós estamos aí analisando, certo? E lá na página 54, nós temos aí lá na hora de estudo, outro texto aí com algumas abordagens. Nós temos aqui informativos, classificação indicativa. Nós temos aqui do lado direito algumas informações, cores diferentes, para justamente facilitar então o leitor a entender o que está acontecendo. Nós temos aqui, ó, uma rede de cinemas publicou o seguinte informativo em sua página. Aí nós temos aqui, ó, de acordo com a atual legislação federal de classificação indicativa, portaria número 1189, de 3 de agosto de 2018, a autorização de acesso a obras classificadas como não recomendado para menores de 18 anos poderá ser feita apenas para adolescentes com idade igual ou superior a 16 anos. Aí no primeiro artigo, a autorização de acesso a obras classificadas como não recomendado para menores de 16 anos poderá ser feita para crianças e adolescentes com idade igual ou superior a 10 anos. É necessário que um dos pais ou algum adulto responsável preencha, assine e entregue uma guia de autorização
que se encontra disponível na Bomboniere para que o cinema permita a entrada do desacompanhado. Crianças menores de 10 anos deverão estar acompanhadas dos responsáveis durante toda a sessão. Então, aqui, com certeza, vocês já passaram por alguma situação semelhante a essa, ou alguém que estivesse, de repente, com vocês, ou com alguém que não fosse maior, tem essas questões aí, né, dessas classificações. Então, nós temos aí uma lei sendo citada no texto, temos algumas explicações ainda para deixar mais claro o que essa lei significa. E aqui, ó, nós temos exatamente algumas situações para deixar claro para vocês aqui. O L, livro. 10, exibição em qualquer horário. 12, não recomendado para menores de 12 anos. Vocês já viram isso aí em várias situações. 14, não recomendado para menores de 14 anos. Não recomendado para menores de 18 anos. Não recomendado para maiores de 18 anos. E a gente vai observando aqui, ó, que é uma legenda com indicações à esquerda e à direita, com cores também, que vão aí trabalhar exatamente essa classificação indicativa aqui em relação a certas situações. E aí diz assim, de acordo com o informativo, esse que eu acabei de ler, é correto afirmar, mesmo com a autorização de seus pais ou responsáveis, um adolescente de 14 anos não pode assistir a um filme para maiores de 18 anos. Certo? Ele não vai poder fazer isso, ok? É terminantemente proibido que crianças menores de 10 anos assistam a filmes sem os responsáveis. Também está correto. De repente tem alguém pensando aí, nossa, mas eu já fiz isso. Aí, pessoal, nós vamos entrar numa outra questão que daria uma grande discussão aí. Nós vimos que existe uma lei. Essa lei ela deve ser aplicada e deve ser colocada em prática. Porém, nós sabemos que, infelizmente, em algumas situações as leis são burladas, ou seja, as pessoas fazem vista grossa, têm os certos interesses por trás e acabam, às vezes, facilitando certas situações. Então, seria, inclusive, um tema aí de uma grande discussão, não só em relação a essa questão da censura, em relação a essa questão do cinema, mas em relação a uma série de outros fatores, né, que as leis estão presentes, mas infelizmente nós sabemos que muitas vezes elas não são cumpridas como deveriam, ou que de alguma forma às vezes beneficiam um grupo pequeno e acabam prejudicando um grupo maior. Então isso seria assim uma questão de um grande debate aí no momento em que nós estivéssemos juntos. Uma outra situação aí do informativo, um adolescente de 15 anos que queira assistir a um filme com classificação indicativa de 16 anos, pode fazê-lo mesmo sem os pais ou os responsáveis, desde que entregue a autorização por escrito. Então, nós temos a primeira, a segunda e a quarta alternativa. A última lei permite aos pais levar crianças para assistir a filmes votados para adultos. É claro que isso não vai acontecer. Exercício 2. Então, número 1, a primeira, a segunda e a quarta alternativas. Não esqueçam, pessoal, de sinalizarem aí com certo a caneta. Exercício 2. Pedro e Rodrigo, de 14 e 15 anos, respectivamente, todo mundo lembrando que respectivamente é na ordem em que o contexto foi citado. Foram sozinhos ao cinema assistir Deadpool, mas encontraram o seguinte aviso. Classificação indicativa, 16 anos. É uma das questões que nós vimos lá no informativo. Agora aqui a abordagem é sobre concordância nominal. Tema aí da nossa atividade de amanhã. Assinale as frases em que a concordância nominal está correta. Aí ele colocou, é proibida a entrada de Pedro e Rodrigo no cinema. Essa alternativa aqui está correta e vou explicar por quê, relembrando, inclusive, essa questão para amanhã. Reparem que na frente da palavra entrada, na última alternativa, nós temos a presença do artigo a. Todas as vezes, pessoal, que esse a aparecer na frente de entrada, nós teremos a palavra proibida e não proibido. Esse a é um determinante que está junto do nosso substantivo.
Lembrando que lá na concordância nominal, quem comanda tudo é o substantivo, certo? Quem que ele vai comandar? O artigo, o adjetivo, o pronome. Nós sabemos que o advérbio é uma classe invariável. Então, reparem que, a partir do momento que o a foi colocado na frente de entrada, eu tenho o contexto proibida. A primeira e a segunda alternativas, por que elas estariam erradas? Estariam não, né? Elas estão. Prestando bastante atenção no que eu estou revisando, porque na atividade de amanhã, como sempre, vocês terão que justificar as respostas. Reparem aqui, ó. Olha a bagunça que nós temos de concordância nominal aqui. Ele trouxe proibido e trouxe o a logo em seguida. Vamos cair exatamente na explicação da última questão, que é a correta. Por que a primeira está errada? Para eu usar proibido aqui, quem eu tenho que tirar? O a. Se eu vou tampar o a aqui com a setinha. Se ficar é proibido sem artigo antes de entrada, aí tá ok. É proibido entrada de Pedro e Rodrigo no cinema. O problema é que na primeira alternativa foi inserido aqui o a na frente de entrada e proibido se manteve no masculino. Essa concordância está errada, porque ao inserir o artigo, obrigatoriamente aqui passa para o feminino, ok? Então, só pode ser proibido aqui, pessoal, se não tiver a na frente. Eu falei isso na nossa última aula. Guardem esses exemplos. É proibido entrada de pessoas estranhas. É proibida a entrada de pessoas estranhas. O que vai diferenciar esse proibido para proibida é a presença do artigo. Eu estou trazendo o proibido e proibida, mas nós já vimos outras situações com outras palavras que, ao colocarmos o a na frente, que é o determinante, representado pelo adjetivo, essa concordância sofre alteração. E aqui, ó, na segunda, é proibida a entrada. Muita gente costuma usar essa concordância aqui. Ela também continua errada. Por quê? Para eu usar proibida aqui, antes do entrada, eu preciso do a na frente. Então, eu preciso desse determinante chamado, então, de artigo, que ele que vai conduzir, então, essa concordância aqui, de proibido ou de proibido. Por isso que a única questão correta é a última, certo? Porque nós temos proibida, nós temos o a. Então, mantém-se correta a concordância. Proibida, entrada sem a presença de artigo, está errada. Proibido a entrada. Se eu tenho o artigo aqui na frente, eu não posso usar proibido. Teria que ser proibido. Cairíamos, então, na última alternativa. Claro aí, pessoal? Então, prestem bastante atenção se há ou não artigo antes. Quando o artigo estiver aqui na frente, ó, do substantivo, a palavra que estiver antes aqui vai para o feminino, porque o artigo determina isso, certo? Ele é fundamental para vocês aí variarem ou não essa concordância de masculino para o feminino, que é uma variação de gênero, ok? No exercício 3, nós temos o seguinte. O texto a seguir expõe um caso ocorrido em 2012, na cidade de Porto Alegre. Observando o sentido das ideias e a relação entre elas, complete as lacunas com as conjunções adequadas. Lembrando mais uma vez que as conjunções são conectivos de ligação. Nós sabemos que temos o período coordenado e o período subordinado. O período coordenado, as conjunções são conectivos de ligação, porém, em orações independentes, e as conjunções ou locuções usadas no período subordinado vão fazer aí uma conexão entre orações dependentes. 60 crianças de uma pré-escola em Porto Alegre foram impedidas de brincar no pátio, porque estavam atrapalhando uma escritora que morava ao lado. Nossa, muito legal isso, hein? Então, é difícil ficar perto de uma escola não ter barulho, né, pessoal? Sugiro que vocês acrescentem a segunda alternativa, quem colocou apenas uma. Coloque uma barra para vocês terem aí a ideia de que se fosse uma questão objetiva, vocês poderiam marcar
né, mais de uma alternativa. A mulher conta ter procurado a direção da escola várias vezes, porém, entretanto, nada foi feito. Peço que façam a mesma coisa no segundo espaço, acrescentem a segunda alternativa, porque é uma questão discursiva. Assim, desse modo, então, reparem que nós temos 3 sugestões aí. Ela entrou na justiça e garantiu o direito ao silêncio. Se o barulho no pátio voltar, a escola terá de pagar multa diária de R$ 5.000. Embora a moradora tenha explicado que não podia mais falar ao telefone, dormir até tarde ou ministrar oficinas de literatura em casa, o caso gerou polêmica e ela saiu como vilã. É um texto aí também, né, pessoal, que daria uma margem bacana para um debate, né? Uma pessoa que mora ao lado de uma escola, ou melhor, de uma pré-escola, ou seja, onde tem crianças que brincam, correm, falam todas ao mesmo tempo, que não é só uma característica das crianças, né? Vocês, quando estão juntos, são totalmente silenciosos, né? Ninguém fala nada, ninguém grita, é tudo tranquilo também, né? E aí, querer o direito do silêncio é brincadeira, né? Então, eu peço que vocês completem aí os espaços com mais de uma alternativa, que vocês acrescentem as que vocês não colocaram. E aí, nós vamos trazendo aí também mais uma sugestão de um texto aí polêmico, né? Tanto que no final, deixa claro, né? A situação gerou polêmica e ela, no final das contas, saiu como vilã. No exercício 4, nós temos um outro texto que diz assim: Gabriela é uma menina de 7 anos que acha tudo muito legal. Ela pensa, por exemplo, que Lucas, um colega que vive fazendo todo mundo rir, é muito legal. Gabriela está lendo uma série de livros e também está achando muito legal. Ela aprendeu sobre a emissão de gás carbônico na atmosfera e, desde então, acha muito legal as pessoas andarem de bicicleta. Repararam aí que a palavra legal apareceu 300.000 vezes aí, né? Reescreva as frases substituindo a palavra legal por outros adjetivos. Outro conteúdo estudado por nós com o nome de coesão por substituição. O que é uma coesão por substituição? Coesão é você usar estratégias dentro do seu texto para que ele fique, né, bem sintonizado, bem interligado. E a coesão por substituição, o que ela representa dentro de um contexto? É um recurso de você ir substituindo, inclusive é tema da nossa aula de quinta-feira aí, palavras, né, sinônimas umas das outras, para que evite, então, essa repetição, né, muito grande de uma mesma palavra dentro de um texto. Futuramente, aí, quando vocês forem fazer a redação do Enem, vocês já sabem que vocês não podem repetir muitas vezes o mesmo termo. Então, vocês vão tendo que ir criando recursos aí de coesão, trabalhando, então, com esse recurso chamado substituição. Letra A, Lucas é legal, pois vive fazendo todo mundo rir. Uma sugestão de resposta. Lucas é divertido, pois vive fazendo todo mundo rir. Lembrando que as substituições aí não podem alterar o sentido. Se você colocou outra palavra, mas que mantém a mesma ideia, não tem problema. Desde que para cada letra você use um adjetivo diferente. Aquela série de livros é legal. Aquela série de livros é interessante. Se vocês estão reparando, para cada legal utilizado aí, foram colocados sinônimos que se encaixam perfeitamente dentro do contexto que está sendo abordado. Andar de bicicleta é legal, pois ajuda a reduzir a emissão de gás carbônico. Andar de bicicleta é ecológico, pois ajuda a reduzir a emissão de gás carbônico. Reparem aí, pessoal, que essa coesão por substituição, ela foi sendo utilizada aí, né? Ela foi elencada com novos adjetivos, de forma que o texto ficou muito melhor produzido. Produzido em que sentido, professora? Na parte escrita. Então, reparem aí, ó, que na letra A usou divertido, na letra B, interessante, e na letra C, ecológico. Adjetivos que têm o mesmo sentido de legal, lembrando que legal é uma linguagem o quê, pessoal? Informal.
E aí foram usados outros adjetivos que mantiveram a ideia dela, da Gabriela, até porque ela é uma menina de 7 anos, ou seja, ela ainda vai adquirir um vocabulário mais amplo para utilizar esse recurso na escrita. Hoje, vocês estão no patamar de um vocabulário mais amplo. Por isso, então, a sugestão da letra A, B e C. Adjetivos, né? Formais, não fugindo ao contexto, porém trazendo uma coesão mais bacana para a parte escrita do texto. Depois nós temos aí o próximo exercício. Identifique a relação de sentido estabelecida pelas conjunções ou locuções conjuntivas destacadas, logo que o roteiro do filme foi finalizado, passou pela avaliação de especialistas. Nós temos a ideia de tempo. O roteiro saiu como livro no primeiro semestre de 2017, embora já tivesse sido lançado em novembro de 2016, com sessão. Então, letra A, tempo. Letra B, concessão. Letra C, nós temos aqui todas as conjunções com seus respectivos efeitos de sentido, ok? O longa estreou no Brasil em 17 de novembro e dominou as bilheterias. Qual a ideia, né, que esse E traz aqui dentro do contexto? Adição, que é a ideia de soma. Segundo afirmações do diretor, o roteiro será finalizado em breve. Conformidade. O roteiro foi publicado para que o público tivesse acesso. Finalidade. Acredito que vocês estão acertando também. Exercícios já feitos muitas vezes aí. Ainda que não tenha assistido ao filme, é importante que leia o roteiro, concessão. Então, letra C, adição. Letra D, conformidade. Letra E, finalidade. Letra F, concessão. Exercício 6, aqui já tem a questão, com o exercício anterior, trabalha com as conjunções e os sem seus sentidos. Já o exercício 6, voltamos com a questão da concordância nominal. A letra A cai naquele exercício que eu expliquei para vocês, para usarem o proibido e o proibido sempre como uma referência às situações. Reparem na letra A que antes de entrada não tem artigo. A única alternativa que nós temos aqui é proibido. Reparem a letra B, olha o A aqui, presente. Então, não é permitida. Circulem esse A aqui, pessoal, por favor, na letra B e façam a mesma coisa na letra C. Reparem que a C também, nós vamos ter a opção de anexa. Se eu retiro o A, volto para anexo. Se eu retiro o A, volto para não é permitido. Se eu acrescento o A, é proibido. Repara aí, eu tirei o A, voltou para o masculino. Acrescentei o A, foi para o feminino. Por isso que eu peço que vocês circulem o A, tanto na letra B quanto na letra C, que é um fator determinante para essa concordância aqui, estar no feminino e a ausência dele masculino. Então, letra A é proibido, letra B não é permitida e na letra C, anexa. Ok, pessoal? Com isso, nós finalizamos aí todos os exercícios da nossa apostila volume 3, graças a Deus. Ok, pessoal? Finalizando, então, a nossa aula de hoje.